Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Marinho da Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito agradecido por isso. Boa madrugada para você, por que não? Você que acompanha a gente desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, você que segue e acompanha a gente através do e-mail, você que existe por lá, você do blog e do YouTube também, muito obrigado. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te manda de montão. Hoje, dia 8 de agosto de 2023, o meu relógio são exatamente 19 horas e 48 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, hoje, na data de hoje, vamos falar um pouco, retomar alguns assuntos aqui pontuais que a gente sempre vem falando no nosso canal. Nós temos um objetivo com o nosso canal, falamos aqui sobre vários tipos de assunto e dentro desses tipos de assunto, né, nós temos aqui uma questão aqui de guerra cultural, né? Com a queda do Muro de Berlim, o movimento comunista no mundo ele vai se reagrupando, se reorganizando, se reinventando e usando outros estratagemas para tentar tomar o poder. E aqui eu quero falar no personagem. Ontem, obrigado a você que acompanhou nossa podcast. Ontem falávamos sobre a mídia mainstream, né? Falávamos sobre a janela de Overton e falávamos sobre a espiral do silêncio. Então, muita gente aqui entrou em contato com a gente, falando obrigado e tal. Eu que agradeço, lá no meu blog, está disponível lá, só que no meu blog tive a condição de colocar a podcast no blog. E abaixo da podcast eu deixei tudo detalhado, tudo o que você precisa ter mínimo de conhecimento sobre aquele assunto. E hoje eu quero falar sobre um personagem que foi mentor do Barack Obama, né? E esse cara é Saul Alinsky, tá certo? Grava bem esse nome aí, Saul Alinsky, ele que nasceu em Chicago, Illinois, né? E nasceu em 1909, né? E na década de 60, 70, ele criou uma questão muito interessante para o movimento revolucionário, para o comunismo, que era uma outra questão, Regras para Radicais. É um livro que ele fez, é um livro curto, leitura rápida, onde ele tem lá a estratégia. Ele bola uma estratégia. Como que ele bola sua estratégia? Saul Alinsky, ele observa que os movimentos de quem? Um personagem que vai fazer parte, né? Estou falando aqui com você, mas estou monitorando aqui meu WhatsApp, tá certo? A qualquer momento eu posso parar. Mas enfim, e esse personagem, ele foi uma das pessoas que deram ideias, sem que eu percebesse, para Saul Alinsky, quem era Al Capone. Como que Al Capone se tornou poderoso? Então, Saul Alinsky, ele cria uma coisa que até hoje você fala o nome todo dia, mas foi desse cara aí que surgiu essa ideia. As ONGs, Organização Não Governamental. Olha só, meu amigo e minha amiga, quantos assuntos nós falamos ao longo desse tempo todo que nós temos nosso canal aqui no YouTube e o meu blog. As pessoas que me acompanham nesse tempo todo sabem desses assuntos, mas como a nossa audiência é rotativa, nós estamos sempre falando sobre essa questão. Então, meu amigo e minha amiga, o que ele descobriu, Saul Alinsky? Olha só. Ele tem uma frase muito interessante que eu vou repeti-la para vocês aqui. Não se conquista o poder pelo confronto violento, meu amigo. Não, 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 não. Mas operando por dentro do sistema. Olha só que louco, né? Mas operando dentro do sistema. Então, ele defendia que a política deveria ser como uma religião para os revolucionários sem Cristo.
Está compreendendo? Então, através de organizações não governamentais, inocentes ali, tá certo? Não são todas que são assim, mas tem umas que são criadas para isso, para você ter o que? Poder de barganha, e você entra dentro do sistema sem pertencer ao Estado, mas você direciona o Estado, se é que me entende. O que acontece com a Amazônia nos dias de hoje? Há muitos anos. Você fala, ouve, qual que é a palavra que você mais ouve? ONG. É ONG daqui, ONG de lá. Tá certo? O MST é uma ONG? Pode ser considerado como um movimento que tem uma finalidade. E muitas pessoas, infelizmente, são utilizadas como massa de manobra, tão somente isso. Infelizmente, isso acontece. Nós estamos vendo na CPI do MST muitos ex-integrantes revelando essa questão. A gente fica até emocionado de ver aquelas pessoas, a situação que elas passavam porque tinham que votar em certos partidos. Você sabe qual é? Se não, você estava fora e você corria até risco, né? É isso mesmo, corria até risco. Você sabe do que nós estamos falando aqui. Então, meu amigo e minha amiga, existem muitas ONGs que se organizam, elas têm um fim de tomar o Estado por dentro do Estado. Tá certo? Então, essas organizações, elas têm essa função. Uma outra questão que é interessante aqui em Saul Alinsky são as 13 regras que ele fala no seu livro, Regras para Radicais. Então, a primeira regra que ele fala é o seguinte, olha, é o seguinte: o poder não é apenas aquilo que você possui, vírgula, mas o que seu inimigo pensa que você possui. Então, dentro dessa questão tem muito blefe. Tá certo? Nunca, a regra 2, nunca abandone o campo de experiência do seu próprio povo. Tá certo? Nunca abandone o campo de experiência do seu próprio povo. O que ele quer dizer com isso? Você, meu amigo e minha amiga, você tem uma cultura. E quando você entra pelo movimento revolucionário, você não pode abandonar isso. Então você vai fazer com que você vai se utilizar de onde você vem para se utilizar daquilo como instrumento. Veja só eu, no meu caso concreto aqui. Se eu quisesse fazer isso, se eu quisesse usar a cor da minha pele para fazer parte de algum movimento na faculdade, na universidade, eu teria portas abertas. Está compreendendo a questão? Por quê? E se você fala com desenvoltura, você tem poder de argumentação, então você é utilizado como, tá certo? Uma pessoa que vai ascender economicamente para propagar algo. Beleza? Terceiro, sempre que possível, faça o inimigo sair do campo onde ele possui experiência. Então, se seu inimigo vai debater com você, ele tem experiência na saúde, você não vai falar de saúde, você vai falar de outra coisa, você vai deixar ele numa zona de desconforto. Tá certo? Quarto, faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. Então, você aprisiona. Vamos jogar nas 4 linhas, será que me entende? Você ficou aprisionado nisso. Então, as pessoas que vão te atacar sabem que você vai jogar dentro das 4 linhas, mas só que seu inimigo não vai jogar dentro das 4 linhas. Entende a questão? Você fica preso. Você fica preso àquilo. Entende? Quinto, a ridicularização é a arma mais poderosa do homem. Então, você ridiculariza a pessoa, você debocha da pessoa. Então você, no Brasil isso funciona bastante, porque, por incrível que pareça, nós somos latinos também, nós somos muito sanguíneos às vezes. Né? Sexto, o sexto está aqui, ó. Uma boa tática é aquela da qual seu povo pode desfrutar. Então, o movimento que tem esses partidos que você já sabe quais são, o que eles fazem? Quando você vai para a universidade, para a faculdade, alguma questão, você, por exemplo, aqui em Americana, você tem aqui
acho que é de 2 em 2 anos, você tem as eleições para o pessoal do Conselho Tutelar. Esse pessoal dessa questão sabe muito bem ocupar esses espaços. Você precisa ser do governo? Não. Você se candidata, você segue certos critérios e participa. Mas você vai estar dentro do sistema. Então teu filho, meu amigo, minha amiga, quando for para o Conselho Tutelar, vai passar por quem? Por esse pessoal que tem um viés. Você que me entende a questão? Então você vai tomando o poder. Que você vai desfrutar com o seu pessoal, com seus pares ali. 7ª tática. Uma tática que se prolonga demais torna-se contraproducente. Então, vejam vocês o que acontece no caso da Marielle. Era interessante você ressuscitar o caso Marielle na época que nós tínhamos um presidente. Depois que se descobriu quem, mais personagens do caso do assassinato de Marielle, nós temos outro presidente no poder. E, inclusive, essa semana passada, um vereador era uma testemunha, misteriosamente morreu. Ele morreu. Morreu misteriosamente, como muitos aqui no Brasil morrem, assim que ninguém descobre como, né? Então, para esse movimento falar sobre Marielle, você vê que aquietou o facho dessa questão. Reparou nisso ou não? Porque é contraproducente. Então, a regra número 8 é mantenha a pressão. No governo anterior você viu que não teve sossego de ninguém, né? Todo momento, todo dia, bombardeio, foi desgastando, não é isso não? Estratégia número 9. A regra número 9. A ameaça geralmente é mais aterrorizante do que a própria ação. Louco isso, né? Regra 10. A principal premissa tática é o desenvolvimento de operações que mantêm uma pressão constante sobre a oposição. Ao pressionar um ponto negativo com força e profundidade suficientes, ele será reconhecido pelo lado contrário. Então você tenta, como vamos dizer para você, você vê seu inimigo, entre aspas, né, que eles acham que é inimigo, e você encontra alguma coisa, um ponto fraco, e você bate naquilo. Sabe aquela pessoa que dá lição de moral, mas tem um defeitinho ali, que você descobriu, então você ataca naquele defeitinho. Tá certo? Ou você coloca um espantalho, inventa qualquer coisa que se tornou o ponto fraco. Tornou o ponto fraco, fazendo ou não fazendo, você ataca aquilo. É isso que ele está dizendo. Não estou falando que você vai fazer isso. Estou falando, ele bolou tudo isso. Regra número 12. O preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. Interessante isso que ele fala. 13. Por incrível que pareça, deu 13, hein, meu? 13 regras, meu. Meu pai do céu, meu Deus. Escolha o alvo, congele-o e personalize e polarize-o. Então você vai ter que desumanizar. Entendeu? Você vai desumanizar como? Te explico como você... Vamos supor, você mulher, você tá lá tolerada, você percebeu que tem lá, né, certas pessoas que gostam, né, de você, é do seu mesmo sexo, vamos dizer assim, entre aspas, né, e você quer sair fora daquilo. Então você pode ser taxada de uma pessoa preconceituosa, você pode ser ou não ser, mas quando você está nessa questão, na guerra política, o que acontece? Você vai ter esse alvo e você vai congelar isso e vai personalizar aquilo e vai polarizar aquilo. Louco isso, né? Então, meu amigo e minha amiga, continuamos aqui na parte 2, que